Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais uma reflexão bíblica nesse domingo, dia 20 de junho, exatamente às 7 horas da manhã. E o texto base se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 13. E o versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra de Deus: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra as autoridades está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você que estiver livre do medo da autoridade, pratique o bem, e ele o enaltecerá, pois é servo de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada nem motivo. Ela não porta espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de sua punição, mas também por questão de consciência. E por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Dei a cada um o que lhe é devido, se é imposto, imposto, se é tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Estamos diante dessa última reflexão bíblica encontrada no livro de Romanos, que nós permeamos esses finais de semana, 5 mensagens da palavra de Deus: o homem carnal, o homem espiritual, o plano futuro de Israel, a escolha soberana de Deus. E agora nós vamos falar da ação prática, no sentido de que nós somos servos de Deus para fazer o bem. E como somos servos de Deus para fazer o bem, nós não devemos temer as autoridades, mas obedecer às autoridades. E mais do que isso, nós temos que entender, temos que saber que todo governo humano, ele foi instituído por Deus. Repetindo, todo governo humano, ele foi instituído por Deus. Portanto, é dever nosso, é obrigação nossa respeitar, honrar e também estar orando pelas autoridades humanas, porque as mesmas foram constituídas por Deus. Estamos diante de uma polarização muito grande no nosso país, e isso me causa tristeza e um temor muito grande, porque não é assim que aprendemos na palavra de Deus. A gente tem que entender que a palavra de Deus nos ensina que toda autoridade humana, ela foi constituída por Deus. O Brasil vive um regime presidencialista. Na Constituição muito nova, Constituição de 88, foi destituída assim, que os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, embora independentes, funcionem harmoniosamente. O poder executivo, ele tem a função de executar e implementar novas legislações segundo a necessidade do Estado e do povo. A Constituição de 88, ela nos fala que não existe só o poder executivo, existe o poder também judiciário e existe também o poder
legislativo, e ambos têm que funcionar harmoniosamente. Nós vivemos em um presidencialismo em que o presidente ele detém muito poder e a ele cabe essas mudanças ou implementar essas mudanças, mandando novos projetos de lei para o legislativo, segundo a necessidade do povo e segundo a necessidade do Estado, porque as leis, com o tempo que passa, dada a necessidade do povo, elas necessitam de implementação. Mas a gente tem que entender que o governo brasileiro, ele não governa sozinho. O executivo, ele depende do legislativo e ele depende do judiciário. O legislativo compete basicamente legislar, fiscalizar os atos do executivo, ou seja, o legislativo, eles ratificam lei e eles fiscalizam o trabalho do executivo. Então, o legislativo, ele tem uma função importante também, porque é por lá que passam todos os projetos de lei, é lá que existem os representantes das classes trabalhistas, das classes de identidade e também de todos aqueles que a gente colocou para estar nos representando. E o judiciário, ele foi colocado na Constituição de 88 também, ele sempre existiu, mas desde o governo petista, a gente viu o judiciário, de repente, de certa forma, se apresentar devido às roubalheiras. E agora a gente acha que não precisa mais. E ele foi tão esclarecedor e ele foi tão ajudador nessa época, e ele precisa e deve existir também nos dias de hoje. Ele não está para nos causar medo, para nos causar espanto. Não, nós que fazemos o bem temos que entender que ele está a serviço de Deus aqui na terra também. E ele tem um poder muito grande em suas mãos. O poder judiciário, ele defende os direitos de cada cidadão, promovendo a justiça e resolvendo prováveis conflitos que possam surgir na sociedade através de investigação, apuração, julgamento e também punição. Nós estamos diante de um texto da Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela é muito nova e a gente tem que acreditar, tem que confiar, tem que ter esperança de que todas essas transformações, ela vai ser para o nosso bem-estar. Mas vamos para a palavra de Deus. Nós que somos cristãos, estamos diante de um texto bíblico em que a palavra de Deus nos ensina como devemos nos comportar. E ela nos ensina que a gente se deve se comportar com moderação. Eu não tenho que difundir para o lado A, para o lado B ou para o lado C. Não tenho que difundir. A bandeira que eu tenho que levantar é a bandeira ensanguentada do Evangelho de Cristo Jesus. Esses dias, dia 18 de junho, 2 dias atrás, a nossa igreja fez 110 anos e de repente vimos um dos membros do Ministério Madureira estar com o presidente ou ex-presidente, o que se diz da esquerda. E ontem à noite, o outro presidente que estava com outro presidente, o atual presidente, que se diz da direita. O que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso? Nos ensina que a gente tem que respeitar, nos ensina que a gente tem que honrar, nos ensina que a gente tem que não temer as autoridades, porque elas
são ministros de Deus aqui na terra a serviço do bem. Até entendo que nós somos uma força muito grande e que crescemos ao longo desses 110 anos, mas eu nunca vou entender quando a igreja de Jesus ela defende um certo partido, ou partido A, ou partido B. Ao meu ver, a igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser moderada. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que se colocar no lugar dela. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que fazer a função dela, assim como os três poderes está fazendo a sua função. Nós temos que respeitar, como eu disse antes, a igreja do Senhor trabalha de forma independente também, sem estar presa a seu ninguém, mas respeitando e sem se envolver politicamente, porque é assim que a palavra nos ensina. Quando a gente está isento de todo e qualquer juízo, de todo e qualquer julgamento, de todo e qualquer governo, a gente se encontra mais livre para estar fazendo a vontade de Deus. Nós não devemos nos rebelar, mas nós devemos orar. Nós não devemos nos envolver, mas nós devemos, na medida do possível, ajudar e não causar baderna ou polarização, tá? Porque isso não vai de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava diante de Nero, o imperador, que foi instituído, colocado 52 depois de Cristo, e os cristãos eles tinham uma dificuldade muito grande de estar servindo ao Império Romano, porque a religião cristã se encontrava muito perseguida por esse imperador. Foi o imperador mais mau que já houve para os cristãos na história. Conta-se a Bíblia, ou a história, em 64 depois de Cristo, em que Nero ele tocou fogo na cidade de Roma e botou culpa nos cristãos. E nessa oportunidade, ele levou muitos cristãos ao Coliseu Romano e colocou ele sendo espetáculo de leões, para que o povo que antes ele fez se levantar contra os cristãos, dizendo que eles tinham tocado fogo em Roma, agora fez dos cristãos um espetáculo. Mas isso está escrito no dedo de Deus, isso está escrito, e Nero há de ser julgado e há de ser condenado pelas suas ações no juízo final. Mas nós, os servos de Deus, também iremos ser julgados com juízo de obras no tribunal de Cristo. E o que nós temos que fazer é sermos moderados, é obedecer à autoridade, porque a autoridade governamental, ela foi feita e está a serviço de Deus. Moderação, equilíbrio, ser sóbrio faz parte da nossa trajetória enquanto crente, enquanto filho de Deus aqui na terra. Provérbios 4:17, para estarmos fechando, a palavra de Deus nos diz assim: não te declives nem para a direita, nem para a esquerda, mas afasta o mal dos teus pés. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas afasta o mal dos teus pés. O que é isso? É ser sóbrio, é ser moderado. Salmo 91, verso de número 7, nos diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua... 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. O que é isso? É se manter de maneira firme, focada no que nós viemos fazer e no que nós devemos fazer. Divulgar o reino de Deus aqui na terra, pregoar o evangelho, dar bom testemunho de cristão, de filho de Deus aqui na terra. Em resumo, nós temos que valorizar as instituições e estar orando pelos governantes
porque governantes vêm e governantes vão, e a instituição governo e a instituição presidencialismo e a Constituição Federal, ela acaba ficando. Eu tenho visto pessoas, amigo meu, que estavam na esquerda até um dia desse, e hoje de repente viraram para a direita, que não tem quem tire. E aí eu já fico pensando, esse meu amigo, quando vier um outro presidente que seja moderado, ou que seja da direita, ou que seja da esquerda, a quem ele vai levantar a bandeira? Eu louvo a Deus porque eu não levanto nenhuma dessas bandeiras, porque eu levanto é a bandeira do Evangelho de Cristo, e eu tenho foco, e eu tenho força, e eu tenho fé, e eu tenho um objetivo, que é adentrar no céu pelas portas. Por fim, eu tenho um irmão postiço, e ele me dizia, certa feita, com relação ao meu ponto de vista, que é o ponto de vista de acordo com a palavra de Deus, por que ou como fazer, que a Bíblia ela é muito controversa com relação a isso, e ele citou o exemplo da igreja em Laodiceia, que a palavra de Deus diz assim, que não é quente e nem fria, mas morna. Sendo assim, Deus iria vomitar a igreja de Laodiceia. E a minha resposta para ele, e a minha resposta para todos que pensam que eu devo defender ou levantar a bandeira A ou a bandeira B, é a resposta certa. Qual é a resposta certa? A Bíblia está falando da missão daquelas 7 igrejas, do dever daquelas 7 igrejas. E a igreja de Laodiceia, ela tinha perdido o foco, ela tinha perdido o rumo. Ela queria servir a Deus. Ela queria servir a Deus. E quando ela queria servir a Deus, ela estava sendo rica. É o que a palavra de Deus nos diz assim. Mas, de repente, ela se via pobre, porque ela estava olhando para as riquezas do Império Romano. E as riquezas do Império Romano trazia oposição ao que era bíblico, porque o Império Romano se levantou fortemente contra os cristãos. E aí ela estava pensando no ouro, estava pensando na prata do Império Romano. E quando ela estava pensando, aí Deus dizia: tu está olhando para o ouro, mas tu és pobre. Louvado seja Deus. Olha o tanto que a palavra de Deus é linda. É só olhar o texto todo. Como tu não está num lado nem no outro, tu é morna. Tu não quer nem as coisas de Deus. Está tendenciosa às coisas, às riquezas humanas. Então tu és morna. Tu é meio termo. Então eu vou te vomitar. Eu vou te lançar fora. Tu acha que é, mas não é. Tu pensa que é, mas não é. Tu pensa que pode, mas não pode. Então a igreja em Laodiceia estava esquecendo de fazer o seu dever de casa, a sua obrigação, e estava cedendo às riquezas do Império Romano. Não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é orando pelo governo, porque o governo entra e o governo sai. E o que fica é a instituição governamental. E como ela irá ficar o ano de 2023, quando o outro assumir, ou que está ser reeleito? Essa é a pergunta. Então eu tenho que honrar, eu tenho que respeitar todas as autoridades, porque o judiciário está realizando o serviço dele, que eu não estou lá para fazer. E ele estudou para isso. O legislativo está fiscalizando as obras do executivo. Então eles estão fazendo o serviço deles. E o que cabe a mim é respeitar. E como servo de Deus, ser sóbrio, ser moderado e vigiar e nunca polarizar de maneira
nenhuma. Nós somos protestantes por protestar o mal e por divulgar o reino de Deus aqui na terra, não para protestar contra governo A ou a favor de governo B. Que Deus em Cristo nos abençoe e que esta reflexão bíblica desta manhã possa falar melhor ao meu e ao seu coração. Que Deus em Cristo nos abençoe, que tenhamos um domingo abençoado, uma semana próspera na presença de Deus.